Kids, tudo bem? Hoje eu tô aqui para trazer o desafio da semana, que é decorar o nome dos primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Decore e mande seu vídeo. Até já! Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. A Bíblia não lê, a Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá. Quem não ora, a Bíblia não lê, diminuirá. Leia a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer. O que você faria se eu dissesse pra você que a partir de agora você é rainha de algum país? Se eu fosse rainha, eu mandaria as pessoas dar beijos, comida e água e beijos. E se eu dissesse que a partir deste momento você é o novo presidente do Brasil? Quais atitudes você tomaria? Se eu fosse o presidente do Brasil, eu faria justiça, faria mais justiça. Porque alguns ganham mais, outros ganham menos, outros têm mais e alguns têm muito mais. Então, e também tem muita injustiça no mundo. Então, eu faria só o que é certo, que agrada a Deus. Governar um país é uma tarefa muito difícil e certamente não é algo para crianças. Mas a Bíblia nos conta a história de um menino que, ainda criança, teve que governar o seu país. Prestem atenção para vocês descobrirem o que foi que aconteceu com este menino. Muitos anos atrás, o povo de Deus foi dividido em 2 reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. Cada um desses reinos tinha um rei, uma pessoa que era responsável por governar o povo. Durante muitos e muitos anos, tanto Israel quanto Judá tiveram reis muito maus. Homens que não se preocupavam em agradar a Deus e fazer a sua vontade. Esses homens se afastaram do Senhor. E eles destruíram o templo. O templo é a casa de Deus. Era como a igreja que nós temos hoje. Naquela época era chamada de templo. O templo foi destruído. E no lugar de adorar a Deus, aqueles reis estavam adorando falsos deuses. Eles adoravam estátuas e imagens feitas por eles mesmos. Eles adoravam a natureza, árvores, plantas, pedras, coisas inanimadas, em vez de prestar louvores ao nosso Deus, o Criador de todas as coisas. Ao destruírem o templo, eles perderam a palavra de Deus. Eles estavam cada vez mais distantes do Senhor. E, consequentemente, o povo também estava diante de Deus.
Aqueles homens escolheram fazer o que era errado. Eles escolheram pecar contra o Senhor. Muitas vezes, nós também escolhemos fazer o que é errado. Às vezes, em vez de dizer a verdade quando você faz alguma coisa que não está certa, você mente, inventa coisas para que ninguém descubra o que você fez. Às vezes também, a sua mente pede para fazer alguma coisa e você decide desobedecer porque está com preguiça ou porque não quer fazer naquele momento. Isso se chama pecado. Em Eclesiastes 7:20 diz que não há um homem justo sobre a terra, não há ninguém que faça o bem e nunca peque. Isso significa que todos nós somos pecadores. Não há sobre a terra ninguém que é justo, ninguém que nunca pecou, que nunca fez nada de errado. O nosso pecado, ele nos afasta de Deus. Mas Deus, ele nos ama tanto que pensando nisso, ele preparou um plano, algo especial para os seus filhos. Ele mandou Jesus ao mundo para morrer numa cruz, pelo meu e pelo seu pecado. Jesus é o único que nunca fez nada de errado. Ele nasceu como um bebezinho, mas não era um bebê qualquer. Jesus foi um bebê perfeito. Ele é o único que é perfeito, que nunca pecou. Ele derramou todo o seu sangue numa cruz, morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele fez tudo isso para que você possa escolher amá-lo e servi-lo, diferente daqueles reis, aqueles homens maus que não estavam servindo a Deus. Eles escolheram desobedecer e fazer o que era errado. Um desses reis se chamava Amon. E quando ele morreu, o seu filho Josias assumiu o reinado. Mas Josias tinha apenas 8 anos de idade. Ele era uma criança, assim como você. No começo da nossa história, nós perguntamos para algumas crianças o que elas fariam se tivessem que governar um país. Mas sabemos que isso não vai acontecer. Só que com Josias isso aconteceu, foi real. Sendo apenas uma criança, ele teve que governar o seu povo. Josias, ele era diferente dos outros reis e era diferente também do seu pai. Quando ele tinha cerca de 26 anos, ele decidiu reconstruir o templo. Ele sabia que o povo estava afastado de Deus e queria fazer com que o povo voltasse para o Senhor. Durante a reconstrução do templo, muitos homens estavam trabalhando. E um dos líderes religiosos, chamado Ilquias, fez uma descoberta surpreendente. No meio de toda aquela bagunça, ele achou algo realmente importante. Ele levantou e gritou: Eu achei o livro da lei. O livro da lei é a palavra de Deus. São os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Naquela época, eles ainda não tinham a Bíblia completa como nós temos hoje. Eles tinham apenas parte da Bíblia. A Bíblia inteira ainda não havia sido escrita. Os livros da lei foram escritos para mostrar para o povo o que Deus queria deles, para ensinar como eles deviam agir, como eles deviam se comportar. E diferente do livro que nós temos hoje, que nós podemos abrir, o livro da lei era feito de pergaminhos. Pergaminhos são pedaços de papéis enrolados. Era algo realmente muito importante que Ilquias tinha encontrado, e ele sabia isso. Ele e todos os homens que estavam ali comemoraram e foram rapidamente encontrar o rei Josias. Chegando na presença do rei, eles disseram: Rei, nós achamos o livro da lei. Ilquias leu as palavras daquele livro para Josias. E quando Josias ouviu aquelas palavras, ele sabia que estava vivendo de maneira errada. Ele sabia que tinha feito coisas terríveis e que o povo estava fazendo coisas ruins e que não agradavam a Deus. Então, imediatamente, ele rasgou as suas vestes. Rasgar as vestes era algo que o povo fazia naquela época, quando estava muito triste e arrependido. Josias estava arrependido pelo caminho que o seu povo estava tomando. Ele sabia que estava errado, e ouvir aquelas palavras fez com que ele desejasse mudar a sua vida. A palavra de Deus tem poder para isso, para fazer com que as pessoas queiram mudar a sua vida. E se você já conhece o Senhor Jesus como seu Salvador, a palavra de Deus pode mudar você. Se você tem uma Bíblia na sua casa, você pode abri-la e ler para saber a maneira como Deus quer que você viva. Lá em 2 Timóteo 3,16,
diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Deus foi quem inspirou os homens que escreveram a sua palavra para escreverem somente aquilo que é verdade, somente aquilo que vem dele. E a palavra de Deus deve ser usada para te ensinar, para te instruir. A palavra de Deus é a forma como ele fala com os seus filhos para dizer a forma que ele quer que você viva. Somente Deus pode nos ajudar a viver de maneira correta, por meio da sua palavra. E se você já é salvo, a palavra de Deus pode mudar você. Assim como ela mudou Josias, que quando ouviu aquelas palavras sabia que precisava se afastar daquele caminho mau e que precisava conduzir o seu povo para um caminho correto. Josias, então, mandou chamar todo o povo, desde a menor criança até o maior adulto. Ele queria que todos estivessem ali para ouvir a palavra de Deus. Todo o povo, então, se reuniu no templo. E chegando lá, Josias abriu a palavra e leu. Ele leu para aquelas pessoas o que Deus tinha para dizer para eles. E naquele momento, todos entenderam que estavam errados. Eles estavam adorando um falso Deus em vez de adorar ao Deus único e verdadeiro. Eles tinham se afastado de Deus e não estavam vivendo de uma maneira correta. A palavra de Deus, além de mudar Josias, também mudou o coração do seu povo. E ela pode mudar você. Se você já é salvo, Deus quer que você leia a palavra dele. Quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. E quando lemos a sua palavra, ele está falando conosco. Através da sua palavra, ele pode te dizer a maneira que ele quer que você viva. Se você lê a palavra de Deus e você tem intimidade com o Senhor, você vai se sentir mal ao desobedecer os seus pais. Ou então, ao contar uma mentira para encobrir algo que você não deveria ter feito. Você vai entender através da palavra do Senhor que isso é pecado, que isso é errado. Porque como diz em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A palavra de Deus pode te instruir, te corrigir e te ensinar o caminho certo, te ensinar o que você deve fazer. Ao ler a palavra, você deve falar com o Senhor e pedir que o Espírito Santo te ajude a agir de maneira correta. Peça que o Espírito Santo te ajude a ser mudado pela palavra de Deus. Assim como aquele povo que entendeu que estava errado e fizeram uma promessa. Eles prometeram abandonar os seus ídolos e servirem única e exclusivamente a Deus. Para cumprir a promessa, para provar que não estavam mentindo, eles trouxeram seus ídolos e queimaram. Eles deixaram para trás todas as coisas erradas que eles tinham feito, porque agora eles queriam ser mudados pela palavra de Deus. Ouvir aquelas palavras teve poder para mudar o coração daquelas pessoas. E a palavra de Deus tem poder para mudar o seu coração. Se você já é salvo e não tem o costume de ler a palavra de Deus, você deve criar esse costume. Separe um tempo durante o seu dia, um cantinho da sua casa, onde você possa orar e falar com o Senhor. Onde você possa ler a sua palavra para saber o que Deus quer de você, o que Ele quer que você faça e a maneira como Ele quer que você viva. Deixe que a palavra de Deus mude o seu coração e que ela te ensine, que ela te corrija e que ela mostre como você deve viver. Durante essa semana, você pode fazer isso. Você pode dedicar tempo ao Senhor e ler a sua palavra. E ao ler a sua palavra, lembre de orar e falar com o Espírito Santo, pedindo que ele te ajude a ser mudado pela palavra do Senhor. Mas se você ainda não é salvo, se você ainda não convidou o Senhor Jesus para morar no seu coração, Deus quer que você entenda o que Ele fez por você. A palavra de Deus nos ensina como viver, mas ela também nos mostra o grande amor do Pai. Ela nos mostra que nós somos pecadores, como diz em Romanos 3,23, porque todos pecaram. Deus quer que você saiba que você é um pecador, mas que Ele te ama tanto que Ele enviou o seu Filho ao mundo, como está lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra de Deus serve para nos mostrar o grande amor de Deus por nós. E se você ainda não convidou o Senhor Jesus para morar no seu coração, você pode fazer isso hoje.
Em Romanos 10:9 diz: se com a tua boca confessares ao Senhor e em teu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. Isso significa que se você acreditar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou por você, e você confessar com a sua boca: Senhor, eu sou pecador, eu acredito que o Senhor morreu e ressuscitou por mim, você pode ser salvo e ter a vida eterna que está lá em João 3,16. Você pode fazer isso agora mesmo, onde quer que você esteja. Basta você orar e dizer: Senhor, eu sei que sou pecador, e eu te peço, perdoe os meus pecados e venha morar em meu coração. Se você fizer isso, o Senhor pode mudar a sua vida. E através da palavra dele, você pode ser uma nova pessoa. E um dia, ter a vida eterna com o Pai lá no céu. Assim como aquelas pessoas, como aquele povo, o povo do rei Josias, entendeu que estava errado, você também pode entender que está errado e mudar de direção. Você pode mudar o fim da sua história. Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro da palavra de Deus. Ela me fala cada dia, me fala cada dia do meu Salvador. Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro, a palavra de Deus. Ela me ensina com certeza, me ensina com certeza o caminho para o céu. Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro, é a palavra de Deus. Nela eu aprendo dia a dia a andar com Jesus. Bíblia, meu livro companheiro, meu livro companheiro, a palavra de Deus. Bom dia, crianças! Antes de eu ensinar um versículo para vocês, eu gostaria de perguntar se vocês se lembram de algum dia que vocês tiveram que brincar de uma brincadeira nova, que vocês não conheciam, e aí o seu papai ou a sua mamãe ou um amigo teve que ensinar para vocês qual era aquela brincadeira, quais eram as regras, como que você tinha que brincar, o que você tinha que fazer. Sabe essas regras que a gente aprende? A gente também pode dar o nome de instruções. E as instruções são muito importantes pra gente, porque elas nos ensinam o que a gente deveria fazer, como que a gente deveria se comportar e agir. E a Bíblia tá cheia de instruções que Deus deixou pra gente saber qual é a forma que Ele gostaria que a gente vivesse. Então vamos abrir a nossa Bíblia lá no Novo Testamento, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Pois toda Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e instrução na justiça. Mas o que isso tudo significa? Você sabe o que é Escritura? As Escrituras é toda a palavra de Deus, é toda a nossa Bíblia. É tudo aquilo que Deus deixou para a gente saber qual é a vontade dele. E ela foi inspirada por Deus. E você sabe o que é ser inspirado por Deus? Significa que Deus, através de algumas pessoas, escreveu tudo que está na Bíblia, para a gente saber o que Deus gostaria de falar para a gente. E tudo que está nela serve para nos ensinar, serve para nos repreender, que é quando a gente faz alguma coisa errada, comete algum pecado, e aí alguém vem e chama a nossa atenção, para a gente começar a fazer o que é certo. E ela também serve para nos corrigir e nos mostrar o que Deus gostaria que a gente fizesse. Que a gente parasse de fazer aquela coisa errada, e aí ela nos mostra qual é a coisa certa que a gente deveria fazer. Vamos ler o nosso versículo de novo, agora que a gente já sabe mais sobre ele? Pois toda a Escritura é inspirada por Deus, e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e instrução na justiça. Para você que ainda não creu em Jesus, você pode passar a confiar nele, que ele veio ao mundo, que ele morreu no nosso lugar para nos salvar, para limpar nosso coração de todo o pecado. Então você pode ser mudado pela palavra de Deus, através da leitura. E para você que já creu em Jesus,
você pode começar a aprender mais sobre ele através da leitura. Todos os dias, lendo um pouquinho, você vai aprender mais sobre Deus. E qual é a vontade dele para a nossa vida e como que ele gostaria que a gente vivesse. Vamos ler o nosso versículo de novo? Pois toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e instrução na justiça. Olá, galerinha RP Kids! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio da Árvore do Crescimento. No episódio de hoje, nós colocaremos um tópico muito importante na nossa árvore. Mas antes, eu vou lembrar um pouquinho do que a gente já falou, para que a gente possa ter um melhor embasamento na nossa árvore. Como a gente já falou, nós precisamos morrer para o mundo e nascer para Deus. Nossa, mas tia Nica, como que eu faço isso? Morrer para o mundo e nascer para Deus? Para morrermos para o mundo e nascer para Deus novamente, nós devemos aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador da nossa vida. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus, a nossa vida ela é transformada. Jesus, ele nos perdoa de todos os nossos pecados e a gente começa a ter uma vida nova, como se fosse uma vida do zero. Depois disso, o que acontece? A gente recebe uma pequena semente que é plantada dentro de nós. Essa semente, podemos chamá-la de vida espiritual. Mas tia Nica, o que é a vida espiritual? Vida espiritual é a forma que nós temos de nos relacionarmos com Deus. Depois disso, que a gente recebe a nossa vida espiritual, a gente tem que cuidar muito da nossa vida espiritual. Mas como que eu cuido da minha vida espiritual? A gente vai cuidar da nossa vida espiritual de diversas maneiras. Mas primeiro a gente tem que se concentrar nas nossas raízes, que é quando é bem no comecinho de quando a gente aceita Jesus. A gente tem que cuidar de todas as nossas raízes, para que elas sejam fortes e que no futuro, quando a nossa árvore estiver muito grande, ela seja uma árvore bonita, saudável e que dê muitos, mas muitos frutos. Agora que a gente já comentou um pouquinho do que a gente já falou no culto passado, agora eu vou comentar um pouquinho do que a gente vai ver e o tópico que a gente vai colocar na nossa árvore. A tia Cris comentou na nossa aula de hoje que assim, em tempos passados, muitas pessoas elas perderam o foco da sua fé. O que era isso? Ou seja, elas não estavam se importando tanto com a palavra de Deus. Para elas, não tinha tanta diferença ter contato com a palavra de Deus ou não. Então, nisso começou uma grande loucura. As pessoas começaram a pecar muito e muitos pecados. E nós sabemos que pecados não agradam a Deus. Pecados são uma maneira de que a gente tem de fazer algo errado. E não é legal, não é bonito. Aí passou um grande tempo e Josias entrou no reinado e ele passou a ser rei. Mas Josias estava cansado de tudo que ele estava vendo. Para ele queria mudar tudo. Ele queria que o seu reinado fosse completamente diferente. Então ele falou assim: eu vou voltar meus olhos para Deus. Eu quero estar perto de Deus durante todo o meu reinado. Então tudo bem, né? Isso é uma coisa muito boa. Depois de um tempo, foram achados alguns livros. Alguns livros? Isso, foram achados alguns livros. E foram achados os 5 primeiros livros da Bíblia. Olha que legal. E nisso, Josias, ele percebeu que ele era um grande pecador e que ele estava fazendo tudo errado, que todo o povo estava fazendo tudo errado, porque muitos deles estavam cometendo diversos pecados. Nisso, Josias se arrependeu. Olha que bom! Nós temos a oportunidade de nos arrependermos e pedir perdão para Deus de tudo que a gente fez e de tudo que a gente fez. E hoje nós temos a oportunidade de termos toda a nossa Bíblia. E a Bíblia é a forma que Deus usa para falar com a gente. Em cada palavrinha, em cada versículo, em cada capítulo, é uma maneira de Deus falar com a gente e demonstrar seu amor conosco. Deus, ele tem todo o poder para mudar a nossa vida. Mas a sua palavra, ela tem o poder de alimentar a nossa vida espiritual. Isso, a palavra de Deus é uma das grandes formas de nos alimentarmos espiritualmente. E assim,
Deus age nas nossas vidas através pela sua palavra. Muitas coisas que a gente acaba mudando e transformando com o passar do tempo é através da palavra de Deus. Então, crianças, o tópico de hoje que nós colocaremos na nossa árvore é o quê? A palavra de Deus. Então, nós devemos fazer o quê? Nós devemos ter contato com a palavra de Deus todos os dias. E durante todos os dias, que a gente possa pegar e sempre ler da Bíblia, estar mais perto de Deus, escutar Deus falando conosco. É isso, crianças. Tchau! Crianças, olá crianças, tudo bem? Já aprenderam o sinal de Jesus? Só relembrando, terceiro dedo, sinal de Jesus, lembram? Já aprendemos um sinal. Hoje nós vamos aprender o sinal de Deus. O sinal de Deus é muito fácil. Você vai abrir a sua mão, fecha ela em bolinha, assim, todos os dedos juntinhos e vai subir o dedo indicador. Ó, parece a letra D, né? É a letra D. Deus. E Deus fica onde? Deus fica lá no céu. Deus. Esse é o sinal de Deus. Então, fechou a mão em bolinha, subiu o indicador, Deus. Segundo sinal pra gente treinar. Tchau, tchau. Olá, galerinha do RP Kids, tudo bem com vocês? Hoje aprendemos sobre como a palavra de Deus pode nos mudar. Sendo assim, colocamos a segunda peça do nosso quebra-cabeça. Pedir ajuda de Deus para atenção e aprendizado. Então, quem irá orar conosco hoje é o Caleb. Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Ajude a ser obediente e prestar atenção em sua palavra. Em nome de Jesus, amém.